A pergunta agora é de André Soares, do Paraná. Rabino, qual seria a real visão dos apóstolos em relação lei versus graça, primeira aliança versus aliança renovada? O que realmente ficou para trás e o que permanece para ser observado? André, seja bem-vindo ao nosso canal na Torá. Para nós é uma alegria receber aí a sua pergunta. Vamos lá. Primeira coisa a se observar é que você está me fazendo uma pergunta no século 21. No século 21, você tem na sua mão dois textos, né? Vamos assim chamar, dois grupos de texto, chamados de Primeira Aliança e Segunda Aliança, e, no outro contexto, Novo Testamento, Velho Testamento. Mas é bom lembrar que, quando você está falando dos apóstolos, isso não existe. Os apóstolos só têm como, nas suas mãos, uma coisa chamada Tanar, tá? Que é a Torá, os profetas e os escritos. Eles não têm Brit Hadashah, aliança renovada, nas mãos. Eles não estão eles estão fazendo esse contexto, ok? Então, a questão de lei e graça para eles não existe. Pelo contrário, eles vivem a lei baseado na graça. O que seria a graça? Graça é algo que você, né, num contexto simples, né, porque na língua hebraica a palavra graça é hesed, né? Uma tradução simples aí, um favor imerecido, uma bondade recebida. Eles estão recebendo bondade do Eterno em até receber a Torá. Isso já é uma bondade, isso é graça. Quando o Eterno dá para o seu povo uma Torá para que eles observar, e observando isso, eles tenham vida, isso é graça. O Eterno relacionar com o ser humano é graça. O Eterno escolher dentre os povos da terra um povo é graça. O Eterno não destruir o homem quando o homem peca é graça. Então, a graça para eles é algo que eles vivem diariamente. Eles não têm uma separação de lei e graça. Isso é coisa cristã. Isso é coisa que o mundo cristão elaborou. Teve um missionário aqui no nosso país que ele fez a tradução de uma Bíblia, ou compilou uma Bíblia, e nos suas notas de rodapé, ele trouxe para a nossa língua portuguesa aí uma separação, chamou isso de dispensação, chamou isso de aliança. E a partir de então que começa a se defender essas coisas, né? Lei, graça, na Bíblia isso é uma coisa, uma está junto da outra, uma caminha junto com a outra. Então os apóstolos não tinham divisão dessas coisas, ok? Para eles nem tem Novo Testamento, Velho Testamento, porque eles só têm na mão o Taná, né? Isso vai existir mais depois, e aí os apóstolos já nem existe mais, quando isso foi terminado, vamos assim dizer. Ok? Agora, voltando aí no finalzinho da sua pergunta, né? Que você perguntou sobre eles guardar alguma coisa e deixar alguma coisa para trás. Na verdade, tudo que a Torá dizia, os apóstolos cumpriam. Eles cumpriam e ensinavam os outros a cumprir. Tá certo? Agora, você vai perguntar para mim, mas tudo na Torá continuou valendo? Tudo na Torá continuou valendo, exceto uma coisa, na qual Yeshua entra no contexto, que são sacrifícios de pecado. Então, a partir da morte de Yeshua, o sacrifício de pecado está na pessoa de Yeshua. Entendido? É só este ponto que a gente vai deixar para trás aqueles sacrifícios lá do Taná. O resto continua e tem o contexto para isso estar sendo praticado. Tá certo? Talvez algumas pessoas erroneamente vai querer citar, mas isto e aquilo. Tem que entender o contexto para poder dizer se continua valendo ou não valendo, porque também até a própria Torá era dada num contexto, e esse contexto, ele às vezes sofre mudança, né? Então tem leis da Torá que é para Israel, dentro do contexto agrícola, por exemplo, tá? Então isso só vai funcionar dentro de Israel, tá certo? E funcionou para Israel num período, e depois Israel já está num outro contexto, não faz mais sentido, ok? Mas
No principal aí, falando de Torá, é sacrifícios, né? E os sacrifícios hoje continuam valendo? Sim, tá? Exceto o qual Yeshua vai cumprir como o Mashiach e como o Cordeiro do Eterno. Ok? Que o Eterno te abençoe, tá? Seja bem-vindo, mande mais pergunta para nós.